Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar da 3G mundial. Tem muito canal no YouTube falando que o confronto lá na Israel é o início da 3G mundial, que a 3G mundial está chegando, que isso, que aquilo. Isso não é verdade. Meus irmãos, foi a primeira coisa que eles me falaram, tá? Já está fora de cogitação. Não haverá um confronto armado, um confronto físico entre países ou mundial. Isso não vai acontecer, tá? A 3G mundial é uma guerra psicológica. Como assim uma guerra psicológica? Meus irmãos, os dominadores do planeta, as 13 famílias, o governo oculto, não sei como é que vocês chamam, mas as sombras, eles são os donos das mídias. São os donos, até mesmo aqui do YouTube. São os donos das televisões, são os donos dos rádios, dos jornais. Eles é que mandam, eles é que criam essa cultura do consumismo desvairado, eles que criam os modismos, eles é que decidem tudo, os caminhos que as nossas sociedades vão trilhar. Ok? Beleza. Então o que eles estão fazendo? Eles estão tocando terror, medo na população. Se você. Isso já não é de agora, tá? Isso é desde da década de 70 para cá. Se você ligar o jornal, se você entrar numa livraria, numa biblioteca pública, eles têm jornais antigos lá. Se você pegar um jornal da década de 80, o jornal pinga sangue. Da mesma forma que eles fazem hoje. Por quê? Porque as notícias negativas, elas nos chamam a atenção. Nós temos uma espécie de um mecanismo dentro da gente que tudo que é negativo, é perigoso, pum, a gente se liga, a gente chama atenção, porque aquilo ali acende um sinal amarelo na cabeça da gente. Se tiver um cachorrinho bonitinho dando pulinho e uma cobra do lado, a gente não vai olhar para o cachorrinho bonitinho, para uma flor, para um nascimento de um bezerro, qualquer coisa, um eclipse solar que aconteceu essa semana, a gente não vai olhar para isso, a gente vai olhar para a cobra, né? Porque a sensação do medo. Né? Então, as nossas sensações, sentimentos, a nossa atenção é desfocada quando existe o medo. Vocês conseguem compreender? Eles tiram a gente do foco e botam a gente para outro foco. O que está acontecendo? A transição planetária. O que é uma transição planetária? Eu vou simplificar mais ainda. Transição planetária é uma potencialização da luz e das sombras. Uma potencialização do bem e do mal. São conceitos humanos, mas vamos falar assim para a gente poder entender. O que acontece? Nós estamos escolhendo o nosso caminho. Quando a luz aparece mais e a sombra aparece mais, a gente escolhe o caminho que a gente quer seguir. Como é que a gente faz essa escolha? Devido à nossa compreensão, à nossa forma de pensar, né? O nosso nível de amor no coração. Então a gente vai escolhendo os nossos caminhos. É isso que está acontecendo. Então, como está acontecendo uma potencialização, a agenda da luz e das trevas estão prosseguindo, estão seguindo a caminho, a passos largos. E como eu falei num vídeo aqui anterior, para quem está acompanhando o canal, tudo foi acelerado. Todos os acontecimentos vão ser acelerados a partir de agora. Né? A partir de 10 dias atrás que eu postei o vídeo, foi uma mensagem que eu recebi deles. Está sendo tudo super acelerado. Super acelerado. Vai começar a pipocar várias guerrilhas e confusões e coisas no mundo inteiro. Porque são ajustes que estão sendo feitos. Mas isso vai começar. Vocês lembram da Bíblia? Está escrito lá, naqueles tempos haverão guerras e rumores de guerra. O que está acontecendo agora? Existe, acho que, uns 30 confrontos, né, da Rússia lá com a Ucrânia, com a Croácia, na África acho que tem 2 ou 3, tem guerrilhas aqui em El Salvador, na Colômbia,
Tá tudo pipocando ao mesmo tempo. Só que as mídias juntaram tudo isso e botaram o nosso foco em Israel. Ok? Ok. Faixa de Gaza sempre foi um lugar muito tumultuado. Isso bem antes de Cristo. Sempre foi um local que houve confrontos, guerrilhas, brigas por religiões. A minha religião é melhor que a tua. Pá, 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 pá. Infelizmente a gente não pode fazer nada. Né? A loucura humana. A única coisa que explica uma guerra é a loucura humana. O máximo que a gente pode fazer, meus irmãos, e que eu faço e que eu peço para vocês fazerem também, fazer muita oração, principalmente para o lado negativo que atacou Israel. Vamos fazer muita oração para eles e mandar muito raio violeta para eles de Saint-Germain, para a gente transmutar aquilo. E a gente tem o poder de fazer isso. Se todos nós nos unirmos, a gente vai criar um campo vibratório tão grande que não vai conseguir ficar do jeito que está. Aquilo lá vai ser transmutado, tá? Então, por favor, façam muitas orações para eles, mandem muitos raios violeta para eles, para a gente transmutar aquela energia negativa toda que está circundando aquela região. Não só em Israel, mas em toda a faixa de Gaza, toda aquela região ali, tá? Isso é muito importante, isso é um pedido meu para vocês e eu faço isso constantemente. Mas vamos voltar para a 3G mundial. A 3G mundial é uma guerra psicológica. Então as mídias e vários irmãos youtubers estão fazendo isso, estão jogando medo. Né? Você tem que fazer estoque de alimentação em casa, você tem que sair das grandes cidades, você tem que sair do litoral porque vai vir tsunamis e vai cobrir as cidades litorâneas. A Terceira Guerra Mundial está chegando, você tem que plantar comidas em casa. Gente, vocês não precisam de nada disso. O nosso controle, o controle social que a sociedade, que esse sistema econômico impõe em cima da gente, se nós perdermos o emprego, a gente não vai poder pagar o colégio das crianças, o plano de saúde, etc. Se a gente não pagar a prestação do apartamento, o banco vai tomar o apartamento, ou o banco vai tomar o carro, se a gente não pagar a prestação do carro. Se a gente não pagar o aluguel, o proprietário vai botar a gente para fora. Então, olha só, eles controlam tudo através do dinheiro. Vocês estão entendendo? Para desfocar a gente do que realmente importa, que é o contato com a natureza, que é nós nos religarmos a Deus. Às vezes a gente tenta fazer uma meditação e começa a vir, não, tem que pagar isso, tem que pagar, não é assim que acontece? Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, ai meu Deus, o meu amigo está passando por problemas, o meu filho está em depressão e eu tenho que pagar a escola e o que eu vou fazer de almoço amanhã? Já começa aquele monte de coisa na cabeça e a gente não consegue fazer a nossa meditação, correto? Não é assim que acontece? Acontece com todos. Justamente o sistema econômico e o controle feito por nós que nos tira do foco. Tudo isso está acontecendo, inclusive aquela guerra lá, eu acredito que esteja acontecendo por ordem do governo oculto, para nos tirar do foco, porque está todo mundo despertando, eu estou sentindo isso, eu tenho visto isso. Os irmãos extraterrestres eles falam isso, o mundo espiritual fala isso, está havendo um despertar em massa, está havendo um despertar da última hora. As pessoas estão acordando, estão realmente vendo que as coisas estão mudando muito rápido. E o negativo está querendo tirar a gente do foco para a gente não despertar. A 3G mundial, a 3G mundial é uma guerra psicológica. Eles jogando pensamentos negativos o tempo inteiro dentro da cabeça da gente, do outdoor no meio da rua, a filmes de televisão, novelas e etc, 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 tudo, até o próprio celular, o tempo todo jogando coisas negativas na cabeça da gente para não permitir que nós nos religamos à fonte criadora, para não permitir que nós não entendermos a luz que está chegando até nós, essa transição planetária. Eles não querem que a gente entenda, porque como eu disse no outro vídeo, o negativo, ele não vai fazer assim, ó, perdi, vou embora, pega a mochila, bota nas costas, pô, valeu, fiquei com Deus aí, tchau. Eles não vão fazer isso. O negativo, o mal, as sombras, seja lá como você chama, eles vão lutar até o último segundo. Eles vão fazer de tudo para quando eles forem embora, expulsos daqui, eles levarem o máximo de espíritos juntos com eles para o próximo planeta que será de 3D,
para lá continuar esse sistema de escravidão. Então a 3G mundial é simplesmente uma guerra psicológica, tirando a gente do foco, tirando a nossa atenção e nos colocando medo, porque o medo nos paralisa, o medo não nos deixa evoluir espiritualmente, o medo não nos permite nos conectar à natureza e a Deus, a fonte criadora. O medo não nos permite ter a comunicação direta com os seres. O medo é como se fosse uma barreira. Por que o medo é uma barreira? Vamos voltar lá na história. Tem um cachorrinho bonitinho ali, uma vaquinha dando parto, uma flor bonita, mas tem uma cobra do outro lado. Você não se conecta com a beleza, com o milagre do nascimento, né, com a beleza de uma flor ou com a gracinha de um cachorrinho. Você se conecta com o medo. O que o medo faz? Te trava. Você dá 2, 3, 4 passos para trás e você não consegue tirar o foco dali porque a cobra vai te fazer mal. Entende isso? Exatamente o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo a gente tirar o nosso foco e colocar o foco em coisas que não nos permite evoluir. Por favor, eu sempre falo isso, não acreditem no Guga, não acreditem em mim. Examina para ver se eu estou certo. Tirem suas próprias conclusões. Vão ver lá. Porque os irmãos youtubers estão fazendo campanhas de notícias negativas ou disseminando medo porque dá visualização e o canal deles cresce e dá mais dinheiro. Eu não preciso disso, meus irmãos, eu tenho o meu trabalho. Eu estou aqui para desmistificar as coisas que estão sendo ditas. Só isso. É só isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês examinem por vocês mesmos. Não é porque o Guga falou não. Não acredita em mim. Examina. Pé no chão. Examina para ver onde é que está o erro. Onde é que está o controle que eles estão fazendo com a gente. É só isso que eu peço para vocês. Não haverá a 3G mundial. Não haverá um confronto armado, um confronto físico entre o mundo inteiro, vários países, seja o que for. A 3G mundial é uma guerra psicológica que já está em andamento. Desde 2012 ela foi intensificada, ela já está em andamento desde lá de trás, tá? Desde a década de 70. De 2012, que foi o final da Noite Galáctica e o início do Amanhecer Galáctico, final de um ciclo, início de outro ciclo, ok? Desde 2012, 12 de 12 de 2012, essa campanha massiva colocando medo na população foi intensificada. Inclusive até o próprio 12 de 12 de 2012, lembram que ia acabar o mundo? Acabou, está todo mundo aqui. Os polos vão inverter, vai dar terremoto, a gente vai virar de cabeça para baixo. Os polos já estão invertendo. O polo norte magnético já está 1.600 e alguma coisa quilômetros. 1.600 quilômetros. Praticamente da distância de Rio Porto Alegre. Rio Porto Alegre é 1.500 e pouco, está mais do que Rio Porto Alegre. Já está virada. E aconteceu alguma coisa? E vai acontecer tudo naturalmente, não vai acontecer nada com a gente. A transição planetária é a luz que está fazendo, não é as sombras. Então, eles não querem nos causar mal, eles não vão causar catástrofes. Somos nós mesmos que causamos essas catástrofes. Como? Pensamentos, palavras, atitudes. Quanto mais negativo for os nossos pensamentos, um pensamento é uma energia, a gente está jogando essa energia para o universo. 1, 2, 3, 8 bilhões jogando energias para o universo, negativas. Se concentra aquela energia negativa e a Terra absorve e tem que botar para fora de alguma maneira, não tem? Ela coloca para fora por vulcões, por tsunamis, por terremotos, etc. Então a maioria das coisas somos nós mesmos que criamos. Outra coisa que eu também escuto muito aqui no canal esses ETs aí, esses teus amigos, são uma porcaria, porque a gente está aqui sofrendo pra caramba e eles não fazem nada. Meus irmãos, lei universal, o próprio nome já diz, é uma lei que é válida em todo o universo. Lei universal do livre-arbítrio. Nem Jesus, lembra quando Jesus esteve na Terra? Houve o livre-arbítrio daquela população naquela época de crucificá-lo e ele aceitou, porque era o livre-arbítrio da população. Até ele tem que aceitar. Todos aceitam e respeitam a lei do livre-arbítrio. O que está acontecendo aqui na Terra é a nossa culpa.
Não é culpa do ET negativo, não é culpa... Simplesmente porque vocês não examinaram, não prestaram atenção. Prestem atenção aonde está o controle, como eles estão fazendo esse controle, como eles dominam, como eles nos limitam. Acabei de falar agora uma, tem dezenas de outras. Através do medo, através do desejo, eles controlam até o modismo. Eles colocam modismos o bonito é ser louro, aí todas as mulheres ficam louras, né? O bonito é usar Chanel, aí o pessoal com 4, 5 mil dólares uma bolsa, 10 mil dólares um sapato. O bonito é ter carros conversíveis ou ter um carro de não sei quanto. Eles vão colocando isso dentro da cabeça da gente e a gente vai lá e se mata de trabalhar, entra num sistema de escravidão para conseguir alguma coisa e consegue. Eu vejo as pessoas na rua com carros importados assim, ó, desse tamanho. Né? Te olham assim como se eles fossem superiores. E eu olho para ele e falo, meu Deus, a pessoa está totalmente tomada por esse sistema de escravidão. Prestem atenção, não caiam mais nessa armadilha. Tudo que está sendo divulgado nas mídias é para divulgar o medo. Acabaram de falar agora, semana passada teve um eclipse do Sol, né, que era o prenúncio de alguma coisa negativa. O eclipse do Sol é a Lua passando ali. Não é prenúncio de nada. É simplesmente o movimento da natureza, o movimento do universo. Por favor, pé no chão, gente. Tá? Prestem bem atenção aonde está o controle, como eles realmente controlam a gente. Se livrem dessas correntes. Se livrem do consumismo. Se livrem do ego, do querer o que o outro tem. Pelo amor de Deus, não façam isso. Está acontecendo várias coisas inomináveis naquela região. Tá? Os nossos irmãos judeus estão sofrendo pra caramba e foram, praticamente toda a história dos judeus, eles foram muito perseguidos, sofreram pra caramba um monte de coisa. Nossa, não quero nem entrar nesse assunto. Luz para eles. Luz. E para os senhores lá que apertaram os botõezinhos lá e soltaram os mísseis, energia violeta, luz violeta para eles. Vamos transmutar isso. Vamos transformar isso para que um dia eles possam apertar a mão, sentar numa mesma mesa e fazer uma refeição juntos. É isso que é a quinta densidade. Amor é a resposta para todos os males da humanidade. Então, por favor, não acreditem no que estão falando. Examinem. Olhem direitinho ali, vê ponto por ponto, vê que está certo ou se está errado. Usem isso aqui, ó. Tá bom? Espero ter auxiliado vocês. Gratidão.